Olá amigos do nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática financeira, dando prosseguimento ao nosso curso online de matemática financeira com HP 12C. Lembrando que para continuar as aulas aqui é bom sempre revisar a aula anterior, ou se você não viu, se você chegou a esse vídeo e você não está dominando bem ainda o uso das funções aqui da calculadora HP 12C, dá uma olhada na nossa videoaula anterior, tá aparecendo aqui o vídeo para você na tela, e também eu deixo no link da descrição do vídeo, desse vídeo aqui, a parte teórica que nós vamos trabalhar aqui, que é a parte de taxas equivalentes e taxas nominais, tudo bem? E esse recurso está no nosso site, e você pode ver os exercícios lá também. A resolução desses exercícios também da maneira escrita. Então vamos lá. Temos alguns exercícios aqui que vamos apresentar e vamos resolver aqui com a calculadora. Antes de começar, a gente precisa fazer uma coisa aqui, que é transformar o nosso padrão de cálculo. Então eu vou chamar STO e essa aqui, EX, e agora apareceu um C. O que é isso aqui? Isso aqui é padrão de juros compostos, porque se eu fizesse as contas de taxas sem utilizar esse Czinho aqui, eu teria o padrão de juros simples, e aí não teria como resolver o problema de juros compostos, que é realmente o problema que nos interessa no dia a dia e também nas provas, nos concursos, né, na graduação, etc. Embora você não venha utilizar a calculadora numa prova de concurso, quando você está estudando, você aprende como se deve fazer. E também no dia, para quem trabalha em empresa, né, que utiliza muito a calculadora HP financeira. Então vamos lá. O exercício 1 diz para a gente calcular a taxa de juros equivalente a 10% ao ano nos períodos a seguir. Então temos um período de 10% em um ano e nós vamos calcular a taxa de juros no mês, nos meses, né, melhor dizendo, nos semestres e nos dias, ou seja, todos os períodos menores que o ano. E depois vamos calcular biênio e quadriênio, que são períodos maiores que um ano. Então vamos começar. Eu vou fazer bem devagar aqui o primeiro exemplo, para você entender como pegar esse jeito aqui, esse procedimento. Então eu vou chamar a função o f primeiro e a função reg, que fica em cima aqui do clear. Tá bom? O que é isso? Isso aqui é uma função que vai fazer uma limpeza nas memórias, nos armazenamentos que nós fazemos aqui, de modo que a gente possa trabalhar com mudança, por exemplo, no N, que é isso que a gente vai fazer. Então a minha ideia é simular um fluxo de caixa na calculadora, simular uma remuneração, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma remuneração valor presente 1, não tem problema nenhum. Esse R$1, $1, sei lá o que você quiser, vai ser remunerado durante um ano. Então vou inicializar no N também. Com que taxa? Taxa de 10%. Então vou inicializar a minha taxa I com 10%. Finalmente eu vou chamar meu valor futuro. Então eu tenho aqui o valor resultante desse fluxo de caixa depois de um ano, 10% e R$1 inicialmente aplicado. Agora eu vou fazer a operação inversa. Lembra que a gente fazia muito isso, a gente fez todas as operações inversas, entre aspas, no vídeo anterior. Nós começamos, por exemplo, com N e IPV achava o FV, ou IPV e FV achava o N, etc. Agora a gente vai achar o I, só que a gente vai ter que mudar o N para calcular o mês, né, a taxa mensal. Então vamos pensar um pouco assim. Eu tenho aqui um fluxo de caixa, está o valor futuro aqui, está o valor presente. Eu só preciso mudar a minha taxa e o meu N, porque o N não vai ser mais um. Ué, como assim? É um ano, mas agora nós queremos a taxa mensal, então precisamos converter o N para 12, porque são 12 meses. Então um ano equivale a 12 meses. Então eu venho aqui, digito 12 no N, e eu chamo a função I. E aí eu tenho aqui o valor da taxa mensal de 0,7974% ao mês. Então você entendeu, né? Eu fiz a simulação. Ah, mas peraí. Tem diferença se eu puser um valor presente de 1 milhão, de R$1?
o valor que eu quiser? Não tem. Porque aqui, mesmo que você ponha o valor presente com outro, com diferente do que eu coloquei, o valor futuro também vai ser diferente. Então o valor futuro está dependendo do valor presente. Quando eu chamar a função i de novo, depois de ter trocado n, valor futuro e valor presente já estarão inicializados de modo que um dependa do outro, né? Ou de modo que um tenha sido calculado em função do outro. Portanto, não faz diferença eu inicializar o valor presente com qualquer valor que eu queira. Tudo bem? Importante que você já calculou o valor futuro com aquela taxa inicial. Então vamos fazer agora a mesma coisa com o semestre. Lembrando que esse valor no visor já é percentual. Então eu limpo tudo, FREG novamente. Vamos lá então, R$1 no valor presente, um período, lembrando que o período tem que ser 1 aqui, não tem jeito. Não é opcional aqui 1. Vou colocar 10% no I. Só para esclarecer, o período não é opcional porque é 1 ano. Tá? E eu vou ter meu valor futuro, que a gente já calculou. Agora eu vou fazer a inicialização do N de mudança, né? Ou seja, 1 ano para semestre. Quantos semestres tem? 2 semestres. Então eu vou inicializar N com 2. E eu tenho minha taxa de 4,8809% ao semestre. Tudo bem? Agora, ao dia. Para trabalhar com dia, tem que lembrar de uma coisa, que nós temos duas formas de trabalhar com dias em matemática financeira. Primeiro é a seguinte, o padrão é 360 dias, o total, né, assim, do ano. Não é 365 nem 366, o padrão é 360 dias. É uma convenção que faz, né? E o padrão para dias corridos, melhor dizendo, correção, dias úteis, correção que eu deveria falar melhor, né? Dias úteis. Ou você usa o padrão 252, ou seja, 252 dias úteis. Isso aqui é utilizado na Selic, por exemplo. A Selic, a remuneração é por dias úteis, não por dias. Tá? Então vamos lá. F, reg, R$1 no valor presente. Vou colocar, aqui tem que ser certinho, 1 no N e 10% a minha taxa I. Tudo bem? Por fim, o valor futuro, esse aqui que você já sabia. E o dia, quantos dias tem? Eu falei, vou trabalhar com dias no total, 360 dias. Então, eu vou colocar 360 no N. E eu tenho o I, que é 0,0265% ao dia. Essa aqui é a taxa diária correspondente a 10% ao ano. Bom, até aqui nós trabalhamos com a conversão de ano para para períodos menores que ano, meses, semestres, dias. Agora vamos fazer para períodos maiores, 2 anos, que é biênio, e quadriênio, que é 4 anos. Para isso eu vou fazer o uso dessa função aqui, 1 sobre x, que é a inversa, né? O valor inverso do x. E por que eu vou fazer isso? Apesar de eu saber aqui qual é o valor inverso do 2 e do 4, que é muito simples, que é meio e 0,25, quando você está trabalhando com valores muito grandes, por exemplo, qual é o valor inverso de 360 dias, por exemplo? 1 sobre 360, é mais difícil. O valor inverso, por exemplo, de 6, mais chatinho de fazer, ou 252. E é comum a gente querer fazer isso em matemática financeira. Então, por isso que tem essa função aqui já própria para isso. Então, o procedimento é muito parecido, só que vai mudar no N. Então, vamos lá, vou começar desde o começo, que a gente já conhece. FREG, vou colocar 1 no meu valor presente, 1 no meu N tem que ser sempre 1, e 10% minha taxa. Você já sabe que o valor futuro é esse aqui. Agora, ao invés de eu inicializar N com 2, porque são 2 anos, quando nós passamos de uma taxa para um período menor para o maior, ou seja, ano é menor que biênio, a gente tem que fazer o inverso, ou seja, 1 sobre x. Não como nós fizemos aqui nesses casos, que é 1 sobre, que foi direto, né? Sem ser 1 sobre x, aqui foi 12, aqui foi direto 2, aqui foi direto 360. Por quê? Se eu pusesse 2... Por quê? Porque se eu pusesse 2
né, no caso aqui no N, eu estaria calculando para semestre, e eu já fiz para semestre. Biênio é diferente de semestre. Então tem que ser o inverso. Do menor para o maior, você vai calcular o inverso. Do maior para o menor, você faz direto. Então, como que a gente vai calcular o inverso? Vou explicar aqui. Você lembra do modo RPM, que é o modo de entrada, né? Isso você pode ver melhor no nosso vídeo anterior. Então vamos lá. Vou colocar primeiro o valor 1 e vou colocar Enter e vou colocar o próximo valor. Bom, o biênio é 2, né? 2 anos. Então o 2 anos vem aqui. E vou chamar de divisão. Apareceu 0,5, como nós queríamos. Tudo bem? Esse é um jeito de fazer. Outra forma de fazer, eu vou colocar, né? Então eu vou inicializar o N e eu tenho a minha taxa de 21% ao biênio. Isso equivale a 10% ao ano. Agora, se você quiser fazer de outra maneira, utilizando a função 1 sobre x, que é mais interessante, como que você pode fazer? Vou fazer tudo de novo. Então, inicializo um valor presente, 1 no N, 10% no I e o meu valor futuro. E agora, vou colocar 2, chamo 2 e 1 sobre x. E aí calculou o inverso, é mais fácil. Eu falei que eu ia usar a função, acabei explicando primeiro essa forma aqui do RPN, e agora fiz com a função. E eu inicializo com o N e calculo o I, mesmo valor, 21% ao biênio. Então agora que a gente está familiarizado com a função 1 sobre x e também com a forma da divisão aqui, eu vou direto para a função 1 sobre x. No exercício 1i. Quadriênio são 4 anos, então mesmo procedimento. F reg 1 no PV, perdão, I não, 10 no I, 1 no N e valor futuro. Agora eu vou chamar essa função aqui para quanto? 4. Então o inverso do 4, 0,25. Inicializo o N e tenho a taxa quadrienal, né? Quadrienal de juros, que é 46,41%, ou seja, 46,41% a cada 4 anos, ao quadriênio. E aí a gente encerra o exercício 1 aqui. Bom, limpar aqui para a gente prosseguir. O exercício 2 é uma aplicação muito legal desse conceito que você acabou de ver. Então diz o seguinte: calcule o montante de uma aplicação de R$16.000 à taxa de juros compostos de 24% ao ano, capitalizados trimestralmente durante 24 meses. Tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos pensar um pouquinho aqui. O que é capitalização, né? Capitalização é quando remunera. Então quando ele fala assim, capitalizados trimestralmente, ele está dizendo que o dinheiro, ele aumenta a cada 3 meses. Ele não aumenta a cada mês, não aumenta a cada dia, não aumenta a cada hora, nada disso. Ou a cada bimestre. Ele é só capitalizado a cada 3 meses. Então, eu preciso calcular quantos trimestres tem em 24 meses. Bom, 24 meses são 2 anos, né? E quantos trimestres tem? É a mesma coisa, você pegar 24 e dividir por 3. Dá 8 trimestres. Então serão 8 remunerações. São 8 remunerações, só que a minha taxa está em taxa anual. Eu não posso utilizar a taxa anual para trimestres. Então eu preciso converter aqui minha taxa para a taxa trimestral. Essa é a forma de resolver o exercício. E a gente vai fazer isso aqui. Então, F reg 1 no PV, mesma coisa. 1 no N e 24 no I, valor futuro. Agora vamos chamar o N, né? Vamos inicializar o N. O N eu inicializo com quantos? Quantos trimestres tem um ano? Ah, mas você calculou 8 para 24 meses. Mas como minha taxa é anual e não bienal, porque 24 meses é a mesma coisa que 2 anos, eu vou primeiro transformar para trimestre, utilizando minha taxa anual. Então, quantos trimestres tem em um ano? São 4 trimestres. Então, o meu N eu vou inicializar com 4. Trimestre é menor que ano, certo? Então eu posso inicializar o N direto com 4, não precisa pegar o inverso. E eu tenho a taxa I. Então a taxa I é de 5,52
5% ao trimestre. Então eu inicializo o I aqui, já estava inicializado, né? Só apertei para destacar melhor. Então meu I está com esse valor. E agora eu vou inicializar os outros parâmetros de acordo com o que eu preciso. Isso aqui é um problema que a gente viu na aula anterior, né? Para calcular o valor futuro. Então vamos lá. Quantos trimestres nós calculamos para o período todo? 8. Então, N igual a 8. A minha taxa já é aquela que eu calculei. E o valor presente que eu preciso colocar de R$16.000. Calculando o valor futuro, eu tenho o montante final nesses 2 anos capitalizados trimestralmente de R$24.601,60. Tudo bem? Esse aqui é o cálculo o valor que nós obtivemos fazendo essa conta. Então, esse aqui é um exemplo prático do porquê aprender taxas equivalentes. Na Selic, por exemplo, que é uma taxa muito comum, ela é dada em anos. E você precisa, muitas vezes, calcular em dias. Então, você transforma para dias. Então, é muito comum você fazer o uso, a conversão da Selic. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.